Neto ambicioso ignorou a avó simples, mas a sabedoria que salvou o doce veio de um cheiro, na pequena cidade de Sereno, conhecida por suas praças floridas e seu jeito acolhedor. Dona Aurora era uma lenda silenciosa. Seu nome adornava a fachada da doceria familiar, Doces da Vovó Aurora, mas havia anos ela deixara o comando para seu neto Lucas. Lucas, um homem ambicioso, modernizou o negócio, trouxe maquinário e embalagens sofisticadas, mas, ultimamente, uma sombra pairava sobre a doceria. O famoso doce de leite cremoso, a joia da coroa, simplesmente não acertava mais o ponto. 10 renomados chefes e consultores gastronômicos, vindos de grandes cidades, haviam passado por aquela cozinha, cada um com seus diplomas e equipamentos de ponta, com teorias diferentes. Nenhum resolveu. O doce, antes perfeito, agora era uma decepção pegajosa ou granulada, e a reputação da Doces da Vovó Aurora definhava. Lucas, orgulhoso e acostumado a resolver tudo sozinho, via seu sonho desmoronar. A doceria Valença, como a chamavam carinhosamente, era um patrimônio na cidade, famosa por seus doces que adoçavam corações por gerações. 50 anos antes, Dona Aurora, uma mulher de poucas palavras, construiu cada metro daquele lugar com as próprias mãos. Conhecia o ponto de cada cauda, como quem conhece os filhos. Seu marido, seu Francisco, falecera num sábado, deixando um jovem Lucas e uma dor muda. Lucas herdou o nome da doceria, a paixão e um fardo. Os primeiros anos foram de aprender na dor. O mercado pedia modernização. Foi aí que apareceu o Dr. Sabor, um consultor badalado, cheio de promessas. Lucas, cansado de carregar tudo sozinho, aceitou as ideias. Tudo parecia funcionar, mas logo as contas pararam de fechar. Um rombo grande demais, contratos fantasmas, pagamentos desviados. Quando Lucas confrontou o Dr. Sabor, o homem sorriu e foi embora, como quem sabia o final de um jogo. Lucas pagou a dívida sozinho, vendeu parte do maquinário. Receitas da avó foram adaptadas. Lucas viu a clientela diminuir, com os olhos secos. Desde aquele dia, ele mudou, não por maldade, por cicatriz. Transformou disciplina em armadura. Cada decisão era dele e só dele. Em 10 anos reconstruiu tudo. O nome Valença voltou ao topo, mas o preço foi alto. Lucas virou um homem duro, respeitado, sozinho. No centro de tudo, na cozinha principal que reformara com os melhores materiais, ficava o caldeirão de cobre, a joia viva da doceria. Lucas o visitava toda manhã. O doce de leite não era só investimento, era a prova de sua vitória. Por isso, quando a funcionária mais antiga veio numa terça-feira, dizendo que o doce da última fornada estava coalhado e sem sabor, Lucas sentiu algo que não sentia havia anos. Medo. Medo que aperta por dentro, que seca a boca. Ele já passara por isso. No passado, um doce de banana, a bananada da felicidade, desandou. Consultores vieram, mas a bananada piorou. Numa manhã de domingo, Lucas a encontrou estragada, fermentada. Fez um juramento. Nunca mais perderia um doce por negligência. E agora? Ali estava ele de novo, assistindo o doce de leite definhar. 10 consultores, 10 laudos, nenhuma resposta. A notícia se espalhou como fogo. Funcionários cochichavam. A rotina pesava. Lucas andava com o rosto fechado, tenso, como nos dias após a bananada. A temporada de festas se aproximava. Sem o doce de leite, a Valença perdia dinheiro, posição, respeito. Rumores surgiam, que a Valença talvez não fosse tão boa. Lucas ouvia e sentia cada palavra como um golpe, porque se o nome Valença caía, caía tudo que a avó construiu, tudo que ele reconstruiu, tudo que jurou proteger. E no meio daquela doceria cheia de gente formada e laudos, havia alguém que sabia mais do que qualquer um ali suspeitava. Alguém que passava os dias ao lado daquela cozinha como uma sombra silenciosa. Dona Aurora. Mas se ela abrisse a boca, quem ia acreditar? Dona Aurora chegava antes do sol.
Era a primeira a pisar na cozinha, a sentir o cheiro da madrugada misturado com açúcar e leite. Verificava tudo. Com o doce de leite, o cuidado era ainda maior. Ela era a guardiã silenciosa, conhecia cada detalhe, cada borbulhar. Não aprendeu em livro, aprendeu ficando perto. Nos últimos dias, ela chegava mais cedo, preparava a panela, mas o doce desandava. Todo dia a mesma cena. Ela sentia um aperto no peito, pois enxergava coisas que os chefes não viam. O doce não parecia doente, como uma receita estragada. Não queimado, não fermentado, não ruim. Ele simplesmente se recusava a atingir o ponto ideal naquele lugar, como se algo o incomodasse de um jeito que nenhum exame media. Ela queria falar, mas sabia que sua voz não valia nada ali. 5 anos antes, um biscoito da felicidade começou a quebrar. Ela avisou Carla, a gerente, que respondeu. Agora a vovó, sem estudo, quer dar palpite. A senhora cuida da sua horta, Dona Aurora. Deixa a cozinha para quem entende. Riram. O biscoito estragou. Ninguém pediu desculpas. Dona Aurora aprendeu que estar certa não significava nada sem um diploma. Carla não era má, era uma mulher de ordem, de hierarquia. Mandava quem tinha cargo, tinha subido por obediência. Ela temia Dona Aurora, que representava uma ameaça de lógica. Se uma velha sem diploma acertasse, o que sobraria para uma gerente sem ideias próprias? Dona Aurora sentia isso, mas trabalhava por paixão e necessidade familiar. Seus filhos e netos dependiam do negócio. À noite, na varanda florida, abria um caderno velho. Anotava tudo: comportamento, reações, mudanças. Não era estudo formal, era obsessão. Seu sonho, que a doceria continuasse com a mesma alma, com a autoridade da experiência. Cansada de enxergar e não poder falar, de ser invisível. Com o doce de leite definhando, com 10 chefes sem resposta, com Lucas fechado, aquele caderno pesava. Apontava para algo. Não era certeza, era um palpite. Mas quem ouviria um palpite sem diploma? Naquela noite, em casa, mais calada que o normal, Dona Aurora desabafou com sua amiga de infância, Dona Zilda, pelo telefone. Tá pensando no doce, né, Aurora? Dona Zilda ouviu com calma. Ela, uma mulher de 75 anos, miúda, com mãos marcadas, vivia na cidade. Mal terminou o primário, mas carregava um conhecimento que se aprende perdendo e tentando de novo. Lembrava de um sabonete que derreteu anos atrás, lição de que confiança sem observação é arrogância. E um barbante no bebedouro de uma galinha que ensinou que a atenção resolve mais que a mágica. Dona Zilda fez a primeira pergunta crucial: como está o cheiro do lugar onde ele é feito? Dona Aurora pensou: não está sujo, está diferente. Cheiro novo, mas o doce não acerta o ponto. Dona Zilda percebeu. Reformaram a cozinha faz umas semanas. Trocaram armário, pintaram, colocaram piso novo. Dona Aurora confirmou. Dona Zilda concluiu: eu sei o que esse doce tem. O coração de Dona Aurora disparou. O que é, Zilda? Dona Zilda, antes de desligar, disse: amanhã, eu vou com você nessa doceria. Dona Aurora sabia o risco, o emprego, a dignidade, mas confiou na calma de quem já errou para saber, quando está certa. Não dormiu. Se desse errado, o estrago seria completo. Lucas não dava segunda chance. O negócio, o sustento, tudo em risco. Mas a voz de Dona Zilda, aquela calma de quem sabe separar o que acha do que sabe, a impulsionou. Na doceria, a manhã tensa, Dona Aurora foi até Lucas. Lucas, preciso falar com você. Minha amiga Zilda está aqui. Ela acha que pode ajudar com o doce de leite. Lucas reagiu com desdém. Sua amiga, a Dona Zilda, e onde está o diploma dela, avó? 10 chefes formados, com aparelho, com laudo, anos de faculdade, nenhum resolveu. E agora você me diz que uma velha sem estudo vai chegar aqui e descobrir o que eles não descobriram? Dona Aurora sentiu o tapa, mas não recuou. Eu só peço uma chance,
Lucas, uma. Se não funcionar, você nunca mais ouve falar nisso. Lucas olhou a cozinha, o doce de leite sem brilho, o vazio dos laudos. Respirou fundo. Traga a velha, mas ouça bem, avó. Se algo der errado, você paga com o seu nome ou com o bolso. Estamos entendidos? Dona Aurora assentiu. Buscou Dona Zilda. Carla, a gerente, encostada no batente, com um meio sorriso de deboche. Dona Zilda ignorou a todos. Pediu silêncio e entrou na cozinha. Andou devagar. Tocou o caldeirão. Olhou tudo. Teto, paredes, piso, fogão. Franziu o nariz. Cheirou a madeira nova do armário. Quando reformaram isso aqui? Umas 3, 4 semanas, respondeu alguém. Dona Zilda confirmou. Virou-se para Lucas. Esse cheiro de verniz. Pra gente passa despercebido. Mas o doce não acostuma. O paladar dele é outro mundo. Esse cheiro está irritando ele por dentro. Está contaminando o ambiente. Ele não consegue chegar no ponto num lugar que o sufoca. Carla soltou um riso. Cheiro? O doce parou por causa de cheiro? Conversa de quem nunca abriu um livro. Lucas não riu, mas seu silêncio pesou. Ele elogiara aquela reforma. A ideia de que seu orgulho fosse o problema era difícil. Dona Zilda deu as instruções. Abrir janelas, remover material cheiroso, ventilar. Agora é esperar, disse, e sentou-se num banco lá fora. Funcionários se apressaram. O cheiro de verniz, antes ignorado, agora era óbvio. Esperaram. O doce foi feito de novo, mas não acertou o ponto. Carla riu baixo. Lucas cerrou o maxilar, foi para o escritório. Dona Aurora sentiu o chão abrir. Olhou para Dona Zilda, calma no banco. O sol caía, a esperança sumia. Funcionários foram embora. Dona Aurora olhava o caldeirão, o doce pior. Carla correu ao escritório de Lucas. Patrão, isso é palhaçada. Confiou a saúde de um doce de milhões numa velha. O doce piorou. Se algo acontecer, a responsabilidade cai em cima de quem? Conheço uma clínica em São Paulo. Lucas disse. Pode sair. Sozinho, olhou uma foto antiga de Dona Aurora jovem, sorrindo junto ao fogão. Ela teria sabido. Precisava de tempo e silêncio. Pegou o cartão da consultoria de São Paulo, discou os primeiros números, e parou. Ligar significava admitir que perdeu. Não podia. Lembrou da bananada perdida. Não de novo. Saiu do escritório. Encontrou Dona Zilda no banco. Dona Aurora tensa. Dona Zilda, eu vou ser direto. A senhora tem até o sol nascer. Se esse doce não acertar o ponto até de manhã, a senhora sai dessa doceria, e a Dona Aurora vai junto. Dona Zilda olhou com calma. Tá certo. Lucas sumiu. Dona Aurora tremia. Senta aqui, Aurora. Dona Zilda, sem pressa. O veneno do ar tá saindo, mas ainda tá impregnado. Ele precisa de tempo. Doce não funciona no nosso relógio. Ele vai dar certo, porque eu já vi isso antes. Ele não tá estragado. Tá se protegendo. Quando o perigo sair, ele volta. Dona Aurora encostou, olhou o doce ralo. O tempo passou, frio. Ela pensou nos netos, nas receitas, no caderno. E se a amiga estivesse errada? Os olhos arderam. Por volta das 4 da manhã, o doce começou a borbulhar devagar. Levantou. Engrossou. Dona Aurora prendeu a respiração. O doce de leite tomou consistência. Cheirou. Provou um pouco. Engoliu. Olhou ao redor. Pegou mais. Devagar, mas acertando o ponto. As lágrimas desciam. Dona Zilda acenou de leve. O doce continuou, reaprendendo. Ao primeiro raio de sol, o doce estava no ponto, brilhando, perfeito. A notícia correu. Bastou ver o rosto de Dona Aurora, olhos vermelhos, sorriso contido, peso tirado das costas. Funcionários olhavam o doce no ponto, brilhando, com tranquilidade. Carla viu, o deboche sumiu. Lucas parou ao lado dela.
Da próxima vez que alguém nessa doceria tiver alguma coisa para dizer. Carla, você ouve antes de rir. Carla olhou o chão. Lucas apareceu às 7 horas. Viu o doce. Foi até Dona Zilda, que se alongava ao lado de Dona Aurora. Lucas estendeu a mão. Devagar. Era a admissão de seu erro. Dona Zilda apertou firme. Obrigado, Dona Zilda. 3 palavras que pesaram mais que qualquer laudo. Dona Zilda não disse nada. O aperto bastava. Dona Aurora sentiu uma porta se abrindo. Lucas virou para ela. Olhou-a de um jeito novo. Você sabia, não sabia? Você suspeitava, antes de trazer sua amiga? Dona Aurora pensou no caderno. Eu tinha anotado umas coisas, mas não tinha certeza. Lucas disse. Da próxima vez que tiver alguma coisa para dizer, avó, diga. Dona Zilda e Dona Aurora saíram. Caminharam até o ponto de ônibus. Dona Aurora pensou nos netos, nas receitas, nos lucros. O equilíbrio da casa tinha sobrevivido. Chegando em casa, a família as esperava. Dona Aurora contou tudo. Dona Zilda, com o chá fresco, disse com simplicidade. O doce só precisava respirar. Dona Aurora riu. Lucas riu. Naquela cozinha, com o sol e o cheiro de chá, o mundo pareceu justo. Dona Aurora, a matriarca, foi envolvida num abraço caloroso. Nos dias que se seguiram, algo mudou na doceria Valença. Lucas andava mais devagar na cozinha, perguntava às confeiteiras. Não virou outro homem, mas a régua mudou. O doce de leite se recuperou. O sabor voltou a brilhar. A textura perfeita. Na primeira festa, ninguém sabia o que o doce tinha passado, mas Lucas sabia e Dona Aurora sabia. Dona Aurora continuou com seu caderno. Agora, quando falava, as pessoas ouviam. Uma funcionária nova perguntou. É verdade que uma senhora do bairro resolveu o que 10 chefes não conseguiram? Dona Aurora respondeu com as palavras de sua amiga. Ela não resolveu. Ela prestou atenção. Porque às vezes o que falta não é conhecimento técnico, é olhar atento. A funcionária ficou em silêncio. Dona Aurora sorriu, voltou ao trabalho. Lá fora, a doceria fervilhava. O doce de leite brilhava como ouro líquido. O cheiro passava pela rua. Quem olhasse de longe veria uma doceria bonita. Mas quem conhecesse a história veria outra coisa. Veria que às vezes a receita que todo mundo procura não está no forno mais moderno, nem no diploma mais alto, nem no especialista mais famoso. Está na mão experiente de quem aprendeu na vida que o mais difícil do mundo não é saber. É ter paciência para observar e ouvir. E valorizar o que os olhos da alma enxergam.